Colossenses 3, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Portanto, se fostes já ressuscitados, juntamente com Cristo, coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do Altíssimo. E pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo no Altíssimo, em Al-Rim. E quando o Mashiach, o nosso Salvador, que é a nossa própria vida, ele se manifestar, então também vós, sereis manifestados com ele em glória. Aleluia. Amém? Amados, imagine uma criança, que o pai chega para essa criança e diz assim: nós vamos fazer uma viagem nesse final de semana. E o pai começa a falar do lugar para onde é que irá viajar. Aquela criança começa, por não ter experiência, por não conhecer, ela começa a imaginar. Amém? Quantos creem que a imaginação é um dom que o nosso pai deu? Quantos creem que a imaginação pode ser guiada pelo Espírito Santo também? Amém? Então essa criança, ela começa a projetar aquele lugar. E o pai começa a falar coisas boas. Onde vai e tal. E ela passa então a semana com expectativa, como se aquele dia já tivesse chegado. Ela é capaz de correr em casa, né? Já contei uma história assim, de um lado para o outro, numa segunda-feira, numa coisa que só vai acontecer no sábado. E na viagem, uma criança que está cheia de expectativas. Ela fica: já chegou? Já vai chegar? Falta muito, né? Se ela se tinha vontade para fazer essas perguntas, ela vai fazer a pergunta. E a viagem vai continuando. Daqui a pouco a criança pergunta de novo: está chegando? Falta muito? E a criança começa a imaginar: já deve estar chegando. Às vezes os pais tentam dar uma noção de tempo e de espaço, mas por mais que um pai e uma mãe dê uma noção de tempo e distância, a mente de uma criança, dependendo da sua imaturidade, não vai ter uma noção. Então ela vai continuar achando que o pouco que o pai falou era muito, ou que o muito que o pai falou que faltava é pouco. Ela vai continuar naquela expectativa. Essa criança é a igreja. Essa criança sou eu e você. Viajando para onde? Para as moradas dos céus. Que essa terra também vai ser refeita. A nova Jerusalém, Yahushua, vai descer aqui, vai descer. E vai ser então a morada do nosso Pai conosco, com os homens. Mas enquanto a gente não chegou ainda, a gente fica: será que é agora? Se você realmente é igreja, se você realmente é filho, por mais maturo que você esteja na fé e na palavra, mas você em relação a ele continua sendo uma criança sem muita noção de tempo e espaço. Então ele disse assim: vou ali e já volto. E nisso já faz quase 2000 anos, né? Vou preparar lugar. Quando eu for preparar, eu vou voltar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E algumas questões nós vamos ministrar nessa noite, importantes da gente trazer ao coração, à mente. Mas nós temos essa expectativa. É por isso que a igreja fica sempre procurando pensar: será que é agora? Será que já chegou? Agora, quem não é igreja, ou quem já se acostumou com a viagem, porque a criança no caminho, ela também corre o risco de se acostumar com a viagem, se a viagem for longa. Então ela acaba perdendo a expectativa. Eu acredito que dificilmente uma criança de verdade vai perder a expectativa daquilo que um pai falou. Mas ela perde um pouco disso. E tem pessoas que estão na viagem, mas não sabem para onde estão indo. E não tem, talvez esteja zero em expectativa para a chegada. Como é que está o teu coração para a chegada? Você tem examinado as escrituras para saber se está perto ou não? Tem perguntado ao pai: pai, chegou? Está na hora? É agora? Como é que está o teu coração? Ele nos ensinou
que nós devemos sim ter esse desejo de saber quando é. Ele falou sobre isso. Ele fala, por exemplo, lá quando ele menciona em Mateus 24 a parábola da figueira. Ele diz assim, olha, quando você vê a figueira, ela renovar os seus ramos, sabe uma figueira podada? Você conhece uma planta que foi podada, ela começa logo a renovar os ramos. Tanto a figueira quanto a videira. Então você sabe que a figueira acontece isso quando está próximo o verão. Aí ele vai dizer assim, fiquem também apercebidos. Porque em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração? A geração que ele estava falando ou a geração que visse a figueira se renovar? Ele estava mencionando para a geração que presenciasse a renovação da figueira. Então a geração que presenciar a renovação da figueira não passará. Uma geração na Escritura é 70 ou 80 anos sem que tudo isso aconteça. O que ele disse que a gente não pode saber nem está profetizando é dia e hora. Ele disse dia e hora, ninguém sabe. Dia e hora. Ele não falou nada sobre mês, pelo contrário, ele disse ficai apercebidos, ficai apercebidos, ficai apercebidos, ficai apercebidos. Então a igreja precisa estar junto da palavra do Pai. Pai, como é que estão as coisas? O que é que tu me instruis agora? Eu estou ansioso, Pai. Ansiedade sadia, né? Vem do céu. Então, sobre isso, nós vamos ministrar hoje. E a palavra diz aqui em Colossenses 3, mais uma vez, eu gostaria que você agora entrasse no entendendo a palavra, certo? Que é o momento inicial, sempre que eu estou ministrando a palavra. Não sei se vocês já perceberam, eu estou frisando, estou destacando isso bem, para que vocês peguem melhor, porque eu simplesmente faço isso sem dizer o que estou fazendo. Mas agora eu estou dizendo o que eu estou fazendo. Eu estou agora no momento entendendo a palavra. E entendendo a palavra, nós voltamos para o texto e fazemos uma segunda leitura, mergulhando agora em alguns detalhes elucidativos. Então aqui em Colossenses 3, a Escritura nos diz, o Espírito Santo nos diz, que se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Por que esse se? Por que essa condicional? Porque existem pessoas que talvez estejam caminhando com a igreja, mas não sejam a igreja. Pessoas que entraram no Evangelho, mas não permitiram que o Evangelho entrasse e fizesse mudanças profundas, permanentes na sua história, para sempre. Então vem o se. Se você já foi ressuscitado com Cristo, você é filho, criancinha do Pai, então pense nas coisas lá do alto. E a gente vai pensar nas coisas lá do alto hoje, viu? Pensai nas coisas. E não apenas pensai. A palavra diz primeiramente, buscai. E quantos aqui sabem que buscar é mais do que pensar? Posso pensar em muitas coisas. E nunca ter a iniciativa de buscar algo que está ao meu alcance. Nunca ter a iniciativa de construir uma história em direção ao meu destino, aquilo que eu quero chegar. Então a palavra vai dizer primeiramente que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, as coisas lá de cima. Ele está assentado à destra do Pai. Significa, ele tem o domínio. Quando ele foi exaltado e glorificado nas alturas, o Pai concedeu todo o domínio e autoridade a ele. Então ele está reinando em glória. E nesse sentido, a igreja já reina absolutamente com ele, porque a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você tem reinado com Cristo? Reinar com Cristo não é como um ímpio, incrédulo possa governar a sua história de vida. Não é como um economista que não conheça Cristo, um filósofo, um sociólogo, um psicólogo, um empresário possa guiar a sua vida. Reinar com Cristo é viver o sobrenatural, tendo experiência de andar com Ele. Não é conhecer Ele e ouvir falar. Tudo isso está aqui, só nesse versículo 1 do capítulo 3. O versículo 2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Interessante que esse verbo aqui, que está no imperativo, realmente é uma direção para mim e você. Pensai. Esse verbo, ele tem, não é só um pensamento,
mas é uma reflexão. É você refletir, você considerar várias vezes. Você já leu um texto complexo que na primeira leitura que você fez não entendeu nada, você leu de novo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 5 vezes, e porque você é perseverante, você busca compreender, você foi atrás de dicionários, você foi atrás de outras literaturas daquele mesmo autor, para entender um pouco como ele pensa, e aí você começou a compreender, e antes de chegar na 10ª vez, você já estava entendendo tudo. Sabe, esse verbo pensar aqui não é só pensar uma vez, não. A igreja ela vai ser arrebatada, sabe? O mundo hoje que existe não mais existirá como existe hoje. Então tem gente que até medo. E tem muita gente que entregou a vida que não quer pensar por isso, porque continua tendo medo de onde vai chegar. Mas se você começar a ver, estudar, você vai começar a se apaixonar. E você precisa ter clareza. Então esse verbo aqui, que é traduzido no nosso português simplesmente por pensar, é meditar, é considerar intensamente, aplicadamente. E você vai fazer isso sobre as coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. Quem tem caminhado comigo há um pouco mais de tempo sabe que a palavra nos chama a sermos peritos da Escritura. Não é só para quem tem um dom de mestre, não. Não é só para quem tem uma ordem sagrada do Novo Testamento, não. Não é só para quem está investido de uma liderança dentro da comunidade, não. Cada um que entregou sua vida a Cristo precisa amar, priorizar a palavra do Pai na sua vida e ser um perito nessa palavra. Amém? Quantos podem dizer amém? Diga assim: eu quero conhecer mais, eu quero conhecer profundamente o ensino do meu Pai. Diga: eu quero conhecer profundamente o ensino do meu Pai. Entendendo o texto, agora a gente avança para pensar nas coisas lá de cima, não nas que estão aqui da terra. Não quer dizer que você vai viver agora desconectado. Mas aqui também o texto está falando sobre prioridades. E eu quero fazer uma pergunta a você aí, você vai responder ao Espírito Santo. Quais prioridades têm norteado a tua vida? Quando a Escritura diz não nas coisas aqui da terra, não está mandando a gente viver desconectado, não. Mas está mandando aqui, o ensino é uma questão de que a gente está buscando tão intensamente as coisas lá do céu, que as daqui da terra perdem o brilho. Entende isso? Elas perdem o lugar. Perdem o espaço. Eu estou atrás de um novo empreendimento. Mas qual o propósito disso? O propósito é o reino. Aleluia. Eu estou buscando as coisas lá do alto. Estou fazendo um tratamento para a minha saúde, para eu ter uma saúde mais equilibrada, mais estável. Para quê? Para que ter uma saúde mais estável? Para viver mais tempo? Um dos pais da igreja, que foi ordenado pelos próprios apóstolos, ele chegou a dizer que de nada adianta acrescentar anos à vida, mas muito vale acrescentar vida aos anos que temos aqui. E ele estava se referindo a Cristo. Policarpo, bispo de Esmirna. E ele disse: há tanto tempo eu sirvo ao meu rei, e ele nunca me faltou. Ele foi colocado contra a parede. Se ele não negasse a Cristo, ele seria morto, como de fato ele foi. Ele disse: ele nunca me negou, não é agora que eu irei negar a ele. E ele viveu aproveitando o tempo para a glória desse Pai Celeste. Um homem que foi riquíssimo, a herança da família, ele deixou os negócios como prioridade e passou a viver como prioridade para o reino. Por causa disso, ele foi chamado até de vagabundo. Quando você começa a viver as coisas do céu, você é entendido. Mas ele se aplicava. Então, versículo 3, por que a gente deve buscar e ter essa prioridade? Porque nós já estamos mortos.
É interessante o raciocínio do Espírito Santo, né? Versículo 3, porque você está morto, você já morreu. A tua vida hoje está oculta juntamente com Cristo. Você não precisa buscar a glória desse século, nada disso. Você está morto para esse mundo. Você não precisa buscar a aprovação, você está morto. Se você ressuscitou com Cristo, você morreu com Cristo. E você morreu para o mundo. Agora, sabe? Você tem uma vida oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e a palavra no grego, do Novo Testamento, neotestamentário, é parúsia, é manifestação. Algo que está oculto, escondido. O que é que eu estou pegando aqui na minha mão? Quantos aqui poderiam dizer que foi uma almofada? Uma almofada, está oculta para vocês. A maioria aqui não sabe nem que tem uma almofada aqui. Agora, se eu tirar daqui e colocar aqui o que eu fiz, eu manifestei. Quando Cristo, ele vai se manifestar para quem? Para a igreja? Ele está oculto para a igreja? Não, ele não está oculto para a igreja, ele vive em mim. Eu ando com ele. Ele está oculto para o mundo. Mas quando ele se manifestar para o mundo, nós que morremos e estamos ocultos nele, nós também seremos o quê? Finalzinho do versículo 4. Nós também seremos manifestos como? Em humilhação. Sabe o que acontece com você quando você cresce nessa convicção? As ameaças circunstanciais não se tornam mais ameaças. Você vai enfrentar a tempestade com prazer. Tem um amigo que é filho de um senador, Ney Maranhão. E Neizinho é um cara que é surfista, é um pouco mais velho do que eu, não sei a idade dele direito, então se ele estiver vendo aí, depois ele me ajuda. Eu acho que ele é mais velho do que eu. E um dia, ele pegou a prancha dele de surf e foi para o Havaí. E passou uns dias lá. E ele pegou uma onda daquela grandona. Ele foi, pagou o taxista, né? O jet ski que fica cuidando da pessoa para entrar, porque não tem como você entrar na abraçada. Entrou no mar e ficou então esperando a hora de pegar a onda dele. Mas ele disse que ele não teve coragem para ficar surfando lá não. Porque quando vinham aqueles vergalhões enormes, aquelas ondas enormes, se eu não vou agora não vou nessa não. Porque realmente se você não entrar direito, você sai totalmente quebrado. Embaixo são corais. E só o peso da água já tritura você. Só o peso da água. Fui visitar o pastor Cefa Júnior ontem e tem uma cachoeira lá em Bonito. A gente foi tomar um banho. Rapaz, o peso da água no ombro, você é pancada de muitos quilos. Pancada forte mesmo. Se você ficar com a água na cabeça, você vai ter dor de cabeça. Eu não tive não, ninguém teve, mas é peso. Então imagine toneladas de água caindo por cima de você. Com velocidade. Mas ele esperou passar o dia todo ali, as ondas passando, e a próxima eu vou. Mas quando ele viu que não tinha mais como ele voltar, ele disse, eu tenho que pegar uma de todo jeito. Ele foi, deu uma abraçada, pegou uma onda, foi para casa e disse, não volto mais não. Mas por que é que tem gente lá todo dia pegando onda? Aprendeu a lidar com aquela adversidade. Então, quando você entende bem as coisas do céu, quando você sabe que está reinando no céu, quando você for enfrentar as tempestades, as ondas grandes, você vai ter prazer nessas ondas grandes. Agora, se você só uma vez ou outra, quando o bispo pregar, é que eu vou pensar sobre algumas coisas, né? Eu estou aí vivendo com medo da Covid, das variantes, né? Eu estou aí vivendo com medo de crises, eu estou aí com medo de N coisas. Então, você ainda não se tornou um surfista profissional de ondas grandes. O Espírito Santo está te chamando nessa tarde para você. Pode vir a onda do tamanho que for, você está com Cristo. Não precisa olhar para a força do vento, feito Pedro, e para o tamanho da água, não. Então, nós vamos ser manifestos com Ele em glória. Agora, veja só, gente. Deixa eu abrir aqui meus registros. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Pedro
que é também meu xará, né? Para quem não sabe, Kefas ou Cefas é a pronúncia do nome de Pedro em hebraico. Então, segunda carta de Pedro, Kefaial, capítulo 3, versículo 11. Sabendo que todas essas coisas hão de perecer, hão de ser destruídas, vocês devem ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Altíssimo, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, se dissolverão. Parece que Pedro era um físico-químico, porque ele fala dos elementos, os átomos. A palavra aqui em grego é átomo. Se desfarão por causa da intensidade radiativa, calor, radiação infravermelha. E não vem só, vem junto com outras radiações. O nosso Pai vai desfazer as coisas. A palavra diz que não vai ser através das águas que o mundo vai ser destruído, literalmente. Mas agora ele está sendo entesourado para o fogo. Mas isso não é o final. Não é o final da humanidade, não é o final da igreja. Isso não é o final do planeta que nós habitamos. Isso é só um recomeço. Isso é só uma purificação. Uma lavagem com fogo. Um start ou um restart, né? Então, vejam só, gente. Se possível, diminui um pouquinho o microfone. Alguém diminui um pouquinho. É porque eu fico afastando, porque eu fico incomodado com o volume. Só um pouco. Se nós temos essa convicção nas coisas lá do céu, então nós devemos viver em santo procedimento e piedade. Se você aceitou o Evangelho e entregou tua vida a Cristo, agradeço muito, amado Elcio. O que acontece é que você está salvo, mas você pode se acostumar com a viagem. Tem muito crente, gente boa, salvo de verdade, que se acostumou com a viagem. Está amoldado às coisas do mundo. A Bíblia que lê é um tal de Big Brother. Não tem tempo para a Escritura. O Instagram de personas, né? Personalidades, atores, atrizes, gente famosa. O que é que fulano fez? Fulano engoliu um chiclete. Rapaz, se soubesse, fulano não sei das quantas, que tem não sei quantos seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, não sei aonde, no TikTok. Ele engoliu um chiclete. Na madrugada, terça para domingo, no dia 31, não sei de quando. Sabe tudo da vida dos outros. Você pergunta assim, diga um versículo da carta de Paulo aos Colossenses de cor. Não vale esse que a gente leu hoje. A pessoa vai travar. Diga um versículo do livro de Salmos. Diga um capítulo inteiro. Quantas vezes você já leu a Escritura? Você tem passado um tempo de qualidade, comunhão com o Pai. Não é aquela rezação, crentez. Quando você entra para dormir. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por esse alimento, né? Olha, Pai, estou cansado hoje. Amém. Rezação, crentez. Só mudou o tipo de reza. Mas sem pouco significado, valor. Não tem qualidade. Não tem intimidade. Aquela oração do sitiante, para mim, por mim, para os meus. Pai, eu estou querendo isso, eu preciso disso, eu quero aquilo, e eu. A pessoa não passa, a oração não entra nunca na adoração, a oração nunca entra na gratidão, nunca no louvor. A oração nunca entra na criação profética, no direcionamento da fé. A pessoa não amadurece na fé para desfrutar do sobrenatural. Isso é só coisa de ouvir falar. Já vi Marcos Cefas pregando muito sobre isso, mas ainda hoje não coloquei em prática. Então, nós devemos andar com santo procedimento e fé. Piedade é vida de fé. Santo procedimento. Não é só estar salvo, não. Eu estou salvo em Cristo. Agora, a minha vida vai mostrar ao mundo a presença de Cristo. E aí você vai viver com dois sentimentos, o de aguardar e o de apressar. Mas você tem aguardado, você está feito aquela criança do começo dessa ministração que está assim, será que é hoje?
Já estamos chegando. Está na reta final agora, pai? Será que é esse ano? Um ano é um tempo longo, né? Imagina você fazendo uma viagem de 1 ano. Está indo a pé para algum lugar. Mas você fica na expectativa. E vamos lá. Você pode apressar. Talvez a pergunta agora seja como apressar esse dia. Como apressar? É você contemplando ele. Veja só, o passo a passo é bem simples. Você contempla ele, se maravilha nele. Contemplar não é uma olhadela assim rápida, não. Você contempla ele, se maravilha nele. Você é transformado à imagem dele. Quando você é transformado à imagem dele, você vai sendo destravado para você avançar mais. Você vai fazer mais, você vai ser mais produtivo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão, para que vades e deis fruto. E não é fruto mirrado, não é pouco fruto. É muito fruto e um fruto que permaneça. Então a igreja começa a botar para gerar. A igreja adoradora, que é mais do que a igreja que canta bem, que tem um lindo ministério de música e adoração. A igreja adoradora que vive a adoração, ela está apressando. Você não perde uma oportunidade, você não tem vergonha do evangelho. Pode ser quem for, você vai chegar junto e vai dizer algo que o Espírito Santo vai te falar ao teu coração, com sabedoria, você vai ministrar aquela pessoa. Eu cheguei para um monte de gente essa semana e disse assim, a festa está aí, está sabendo? A festa. E eu tenho quase certeza, na verdade eu tenho certeza, mas eu dizia assim, eu tenho quase certeza que você já foi convidado. A pessoa já começava a abrir o olho assim, a festa, rapaz, olha, vai bombar, vai ser o maior evento, nunca houve antes, toma expectativa, né? Nunca houve antes. Aí eu dizia, na história da humanidade. A pessoa já começava a desconfiar o que eu ia falar, né? O evento que nunca houve antes em toda a história da humanidade. É a vinda gloriosa do Rei de toda a glória, o único digno de ser adorado. E você tem que se preparar para esse dia. Como é que está a tua vida? Então você, o Espírito Santo, ele te dá a criatividade, ele te dá a sabedoria para você falar do reino, você viver o reino, o teu coração está lá. Onde estiver o teu coração, a tua boca vai falar, estará o teu tesouro. Aliás, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a tua boca vai falar do que tiver cheio o teu coração. Amém? Agora, vamos lá para Mateus 24. Em Mateus 24, versículo 43 e 44. 43 não? 42? Não, tá certo. Vocês estão insistindo? Então eu vou ler a partir do 40. 40? Mateus 24, 40. O povo abençoado, gosta da leitura da palavra, né? Quando a gente lê pouco, fica pedindo para ler mais. Estarão 2 no campo. Um será levado e deixado o outro. Estarão 2 moendo no moinho, trabalhando no moinho. Uma será levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o soberano rei. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a hora da noite em que havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos, ligados, fique ligado. Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele está dizendo isso, olha, cochilou, começou a pensar em outra coisa, o Filho do Homem vem. E ele está dizendo o quê? Para a gente não ficar desapercebidos. Nós não somos das trevas, diz a Escritura, o apóstolo Paulo, para que esse dia nos apanhe de surpresa. A gente vai ler daqui a pouquinho isso. Nós não somos das trevas, para que esse dia nos apanhe de surpresa. O dia virá como ladrão, mas para nós não. Nós não somos das trevas. Agora, o versículo 44. Estais apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não cuidais. Capítulo 24 e 25. Tarefa para casa, quem quiser ler, leia. É o sermão profético de Cristo. E Cristo está respondendo 3 perguntas dos apóstolos. Os apóstolos perguntaram: quando sucederão essas coisas? Que sinais há de ter da tua vinda? Eles chegaram intimamente, né?
e começaram a questionar sobre isso. E Cristo está respondendo aí, mas eu tenho aprendido uma coisa que eu tenho dificuldade de aprender, mas tenho aprendido, é que ele não explicava tudo, não. Ele explicava sempre a verdade, mas deixava as pessoas com muitas perguntas, porque ou ele já tinha ensinado antes sobre aquilo, ou ia ser ensinado depois. Quem quisesse, que procurasse entender a verdade. Então, esses 2 capítulos de Mateus, Cristo está falando de forma profética. Ele fala de coisas que vão acontecer na grande tribulação, que a igreja não vai estar aqui. Ele fala para a nação de Israel. Ele diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Os que estão na Judéia, fujam para os montes, fujam para o deserto. Então ele estava falando para a igreja, para mim e você, sobre isso, porque eu não estou na Judéia, aqui no Nordeste não tem inverno, aqui tem chuva, né, mormaço, calor, quentura, essas coisas tem. Inverno não. O que acontece em Israel no inverno? Até agora há pouco, dezembro lá. Neva. Você, para andar na neve, você não anda não. Temperaturas abaixo de zero. 10 graus, 20 graus abaixo de zero. Dá para sair de casa. Se você não tiver aquecimento em casa, você morre de frio. Você morre de frio. O melhor que sejam as tuas roupas. Então ele estava dizendo, olha, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Ai daquelas que estiverem grávidas. Ele começa a mencionar. Então ele fala para coisas da nação de Israel, e depois ele fala coisas da igreja, e depois ele volta a falar sobre Israel, e depois ele vai falar coisas sobre a igreja, de modo geral, mais amplo, depois ele volta a falar sobre Israel, e quem faz uma leitura desapercebida, que só quer ler uma vez, já entender tudo, e acha que já sabe demais, não vai entender não. Mas a Escritura, ela explica a si mesma. E aqui então ele está falando da vinda dele com a sua igreja. Ele está falando aqui para Israel, mas ele também fala da grande tribulação. Veja só, versículo 15, esse capítulo 24. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem leia, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O abominável da desolação, ele vai vir num período que a própria Escritura chama de a grande tribulação. E a Escritura diz que o nosso Pai sabe livrar do dia da angústia. Não é de um dia de angústia, mas é do dia da angústia. Ali a Escritura está se referindo especificamente a esse período da grande tribulação, que é chamado de terrível dia também. O nosso Pai sabe livrar do dia da angústia aqueles que o temem e amam a Ele. Então a igreja não estará aqui. Que igreja? Alguém que está dentro de uma denominação? Não, aqueles que em verdade estão vivendo para Cristo. Cuidado aí, gente. Então, versículo 29 do capítulo 24, logo depois da aflição daqueles dias, a coisa vai piorar. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Veja, uma tempestade de estrela cadente, meteoritos e até meteoros. O negócio vai ser sério, uma terça parte da humanidade vai morrer. Outros textos da Escritura falam sobre isso. Quem lê, entenda, quem ouvir, entenda. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a parúzia, a manifestação. E quem é que vai se manifestar quando ele se manifestar? Que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda. Mas aí é a vinda quando Cristo já virá com a igreja. Tem coisas que vão acontecer antes disso. No final da grande tribulação, Cristo vai vir com a sua igreja. Amém? Para que ele venha com a sua igreja, o que acontece? A sua igreja tem que estar na presença dele já com o corpo glorificado. Todos os que morreram em Cristo estão na presença dele, mas estão aguardando a ressurreição do corpo. E a Escritura diz que eles estão pedindo por isso. Eles estão lá dizendo, já chegou? É agora? Vamos descer? E aí, Pai? Estou querendo meu corpo novo. A Escritura diz que eles estão debaixo do altar, isso é figurado. Quer dizer, eles estão debaixo de adoração, pedindo que esse dia seja abreviado. Aleluia. E a igreja aqui na terra, que tem o mesmo Espírito, porque a todos nós foi dado beber de um só Espírito, está também clamando, Maranata, venha logo, é a hora, é agora. A igreja está aguardando. Aleluia. Se você não está clamando por isso, alguma coisa está errada. Teu coração pode estar em outras coisas. Você se distraiu. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições têm sufocado o lugar que o Espírito fala aos filhos.
Então, ele virá, versículo 30, sobre as nuvens do céu. Como é que ele vai vir? Entrando no jumentinho de novo, Jerusalém, para ver se os homens aceitam ou não o evangelho. Agora ele virá como, gente? Com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Eu acho que grande glória é o que ele está querendo aparecer. Ele tem todo direito, ele vai aparecer. Aqui vai ser o aparecimento, a manifestação com poder e grande glória. E ele vai enviar os seus anjos com um clamor de trombeta. Agora, esses escolhidos aqui, é depois da tribulação, versículo 31, o qual ajuntará os escolhidos desde os quatro ventos, a uma ou outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele está falando para os israelitas. Quando já seus ramos se renovam e brotam suas folhas, saber que está próximo o verão. Aleluia. Aleluia. Veja só, amados. Vá para o livro de Daniel, capítulo 9. Que eu vou falar agora de um outro assunto. Dentro desse mesmo tema. Mesmo assunto, só muda o ponto. Daniel 9, versículo 25. 24? Tá, 23, tá certo. Daniel 9, 23. A gente vai ler do 23 até o 27. Daniel 9, 23 a 27. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, Daniel, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, o que eu vou te dizer, e entende a visão que tivesse. Deixa eu explicar logo aqui o que está acontecendo aqui em Daniel. Daniel, ele havia estudado sobre a profecia de Jeremias e Ermial. Jeremias, ok? A profecia de Jeremias dizia o quê? Que Israel seria levado cativeiro e tinha um tempo certo, ia passar 70 anos dentro do cativeiro. Então, quando a nação de Israel foi para o cativeiro, Daniel já sabia quanto tempo ia durar. Quem crê já sabe. Muitos, quase poucos ali sabiam, mas os que haviam crido, todos que haviam crido sabiam. Ia passar ali 70 anos. Vocês estão comigo? Daniel foi levado para o cativeiro babilônico. O nome de Daniel foi trocado, né? E os seus amigos também ficaram mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenago. Então, Daniel estava ali em oração e o anjo chega depois de 21 dias atrasado, o anjo chega, e o anjo chega para dizer porque chegou atrasado. Olha, quando você inclinou teu coração para orar, porque você é muito amado, a resposta já veio. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu e teve que vir um reforço. E agora eu estou chegando aqui para dizer a você o significado e você vai entender a visão. Versículo 24, leiam agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Quem é o povo dele? Os israelitas. E a cidade dele, Yahushalaim. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Essa unção aqui do santo dos santos é ungir o Messias, um rei sobre a nação. Versículo 24 começa dizendo que são 70 semanas. 70 semanas. Israel passou 70 anos oprimido no cativeiro babilônico. Agora estavam decretadas 70 semanas até o fim do pecado. Até o rei, o santo dos santos, reinar plenamente 70 semanas. Essa é a visão de Daniel. Mas a gente continua lendo. Então o versículo 25 e até o 27, não é isso? Então sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Yahushalaim, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O que é isso aqui, Daniel? Daniel ia ficar sem entender direito se não tivesse o ponto de partida. A cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. Então o anjo vai dizer, Daniel, olha, desde o momento que saiu a ordem para reedificar os muros de Jerusalém, a data começa a valer dali. As 70 semanas estão valendo dali. Vai ter 7 semanas e depois 62 semanas.
Um total de 69, faltando uma para a 70ª semana. Então, essas 70 semanas é para quando? Ela começa a contar da saída da ordem, para reedificar Jerusalém. E ela vai, às 62 semanas, vai até o ungido, o príncipe. Se você pegar e multiplicar 62 vezes 7, cada semana de Daniel é uma semana de... Cada dia como se fosse um ano, 7 anos, 62 vezes 7, vai chegar na data em que Cristo nasceu. Da saída da ordem até o ungido, até a vinda do príncipe, 62 semanas. Versículo ainda 25, né? As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que está acontecendo até hoje lá? A única cidade no mundo que tem essa história é Jerusalém. Constrói e destrói, constrói e destrói. Se você for lá, você vê marca de guerra de 1000 anos atrás, de 800 anos atrás, de 500 anos atrás. Destruição, reconstruiu, destruiu, reconstruiu. Isso aqui foi destruído, foi reconstruído. Destruiu, reconstruiu. É com muita angústia que vai ser reedificado, e foi assim, desde da reconstrução de Esdras e Neemias. Com angústia, com lágrima, com luta. Versículo 26. Depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará. O ungido foi morto? Foi morto. Ele está hoje na igreja. Todo dia ele está vindo, e ele se manifesta na igreja. Mas ele vai vir com o corpo dele. É o que eu estou falando. Só que a Escritura também diz que todo dia ele se manifesta na igreja. Ele vem com a igreja. Ele veio e está vindo todos os dias com a igreja. Mas, até esse dia, ele foi morto, já não estará. E um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu também no ano 70 da era cristã. O povo de um príncipe, o povo romano, sob ordem de Tibério César, destruiu completamente Jerusalém, e o templo foi totalmente destruído. Aquele templo lá que é simbólico, evidentemente, né? Foi destruído. E a cidade e o santuário foi destruído. Versículo ainda 26. E o seu fim será num dilúvio, mas vai ser dilúvio de fogo, diz a Escritura. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. É guerra o tempo todo. É guerra o tempo todo. Eles têm lá um domo de ferro, de alta tecnologia. O território de Pernambuco é maior do que o território de Israel, ali no Oriente Médio. E eles ficam vigilância o tempo todo. E vem bomba de todo lugar. Só não tem desgraça porque eles têm esse escudo aéreo que destrói a bomba antes da bomba chegar. Destrói a bomba antes da bomba chegar. Eu sigo alguns canais israelenses de notícia. Isso é constante. A mídia aberta não divulga. Não divulga. Só divulga alguma ação que Israel, às vezes em retaliação, em autodefesa, faz. Aí ela vai e diz, olha aí como Israel é bonzinho, está fazendo isso e isso, mas não conta a história. Então, haverá guerras até esse momento aí. Agora, versículo 27. Esse tal príncipe fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Agora, aqui com uma linguagem profética, já está falando de um príncipe que há de vir. Esse fato aconteceu e esse fato vai acontecer. Quem ouvir, entenda. Profecia, ela é cíclica. Aconteceu literalmente, e como aconteceu literalmente, também vai acontecer. Esse príncipe que há de vir fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, 3 anos e meio, metade da semana. Vai fazer cessar a oferta de manjares, e sobre as asas das suas abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame também sobre ele. E aqui é a personificação de Satanás, o anticristo, da qual o apóstolo Paulo fala. Então a gente vai lá para a carta de Tessalonicenses. Alguém pode me dizer há quanto tempo que eu já estou ministrando? Se faz 2 horas, se fizer 2 horas a gente para, 1h30, 1 hora. Pronto, então vamos continuando um pouquinho para a gente estar perto já do final, viu, gente? A gente vai agora para Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. É um texto que eu acho que vocês já me ouviram pregar algumas vezes sobre ele, quem está comigo há mais tempo. Capítulo 4, versículo 13. Eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem, está falando aí realmente dos que morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13. Versículo 14, porque se nós cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim também
Os que em Yahshua dormem, ao rim o Altíssimo os tornará a trazer com ele, com Yahshua, com o nosso Salvador, com Cristo, né? E eu digo isso por palavra dele, que aqueles que ficarem, nós ficarmos até aquele dia da sua vinda, nós não vamos preceder os que dormem no sentido de receber um corpo ressurreto. Por quê? Versículo 16. O mesmo soberano rei descerá do céu com um grande clamor de trombeta, a voz do arcanjo, a trombeta de Al-Rim ressoará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que os que ficarem não vai preceder. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos até aquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, digam entre nuvens, a encontrar-se com o soberano rei nos ares, e assim estaremos para sempre em sua companhia. Portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. E aqui, Paulo está falando, pelo Espírito Santo, do arrebatamento. Essa expressão entre nuvens, ela se repete no Novo Testamento. A igreja vai se encontrar com Cristo entre nuvens. Manifestação, revelação, parúzia, ou é entre nuvens? É entre nuvens. A igreja vai se encontrar com Cristo entre nuvens. Então, eu vou organizar agora os fatos na mente de vocês, para quem nunca estudou ou ainda está conhecendo mais, ter em mente. Qual o próximo grande evento que a igreja espera? Chama-se arrebatamento. Quando você fala a palavra rapto, você está falando uma palavra grega. Essa semana aconteceram vários raptos, relâmpagos, nos shoppings, no estacionamento dos shoppings. Rapto é sequestro relâmpago. Hoje em dia tem um Pix, né? Tem os cartões que você acessa o banco, tem os aplicativos, então o ladrão vai, pega a pessoa assim rapidamente, bota no carro, vamos ali, zera a conta da pessoa, faz uma compra com o limite do cartão de crédito todinho, paga. Depois, às vezes, solta a pessoa bem, entre aspas. Esse sequestro relâmpago aconteceu muito essa semana, eu estou aqui noticiando, se vindo de reportagem, né? Mas a palavra grega é rapto, a pessoa é tomada às forças, querendo ou não, raptada. Então essa é uma palavra bíblica, que é traduzida na maioria das Bíblias por arrebatamento. Rapto é arrebatamento. A igreja vai ser raptada. Aleluia. Só que não como o mundo. É o arrebatamento.